de hoje é como lidar com as críticas, como encarar esse universo das críticas. Algumas pessoas gostam de dizer que existem críticas que são construtivas e críticas que são destrutivas, por assim dizer. E aí que mora a questão de como definir se a crítica ela veio para te destruir ou se essa crítica veio te ajudar de alguma forma. A princípio eu encaro a crítica, de qualquer forma, a crítica é como uma imagem destrutiva. Então, o que vai acontecer vai ser a forma que você vai encarar as críticas que você recebe. Então, se é uma crítica destrutiva, se é uma crítica construtiva, vai ser o seu intelecto, vai ser você que vai tomar essa decisão. Porque a princípio toda crítica ela tem um fator negativo, ela tem um fator de destruição. Eu me lembro que em alguns anos atrás eu fui a algumas palestras e o tema era sobre liderança. E eu achei interessante quando aquele camarada falou assim, olha, ele usou até uma expressão bem engraçada, que ele falava assim, olha, você não pode impedir que um pombo cague em sua cabeça, mas você pode impedir que esse pombo faça um ninho em sua cabeça. Então veja bem que a crítica, ela vem para todos nós. Ela surge dos seus melhores amigos, dos seus inimigos, elas surgem dos seus parentes, elas surgem das pessoas que você ama, das pessoas que você odeia. Então, nesse contexto, crítica é crítica. E ela sempre tem um princípio de destruição. Tá? Ela não vai vir para poder não te causar de uma certa forma, de não lhe causar alguma dor, de não balançar os seus sentimentos. Então a crítica tem esse objetivo. Ela veio para abalar, para tirar você do seu eixo. Ela vem te sacudir. E essa decisão, se essa crítica vai te fazer crescer, ou se essa crítica vai te rebaixar, ou vai fazer você se sentir um ser desprezível, um ser baixo, um ser sem serventia nenhuma, essa decisão cabe a você. Eu me lembro que quando eu iniciei a gravar os vídeos aqui nesse canal, eu recebi uma chuva de críticas, bastante críticas, e as pessoas pegaram bastante pesado comigo, muito pesado mesmo, né? E foi um alvoroço muito grande. As pessoas, elas tinham tantas opiniões destrutivas e as palavras eram tão carregadas de ódio. Tem pessoas que eu nem sabia que me odiava tanto, elas apareceram, né, no canal de YouTube. Pessoas conhecidas, pessoas não conhecidas, estranhos. Então eu tive que lidar com toda essa crítica. Mas antes de gravar esses vídeos aqui nesse canal, eu preparei mais ou menos 2 anos para colocar aqui, né, as minhas opiniões, falar sobre a quimbanda luciferiana, falar sobre o luciferianismo, de cara limpa, de dar cara para bater, como se usa aqui a expressão. Então, eu tive que repensar e pensar muito sobre essa questão de como eu iria lidar com as críticas, de como as pessoas receberiam essa mensagem de Lúcifer, da quimbanda luciferiana, né? Ainda mais falar de luciferianismo, que já gera todo um preconceito, já gera toda uma situação de desconforto, porque as pessoas já ligam ao anjo caído, ao adversário, já liga-se ao inimigo de Deus, né, desse Deus aí judaico-cristão, que na verdade ele é sim
o inimigo da humanidade e não Lúcifer. Então, porque Jeová sim é o inimigo da humanidade. Ele é a maior larva, entendeu? Astral, o maior sugador de energias, o maior ser negativo que existe. E as pessoas fazem esse ser crescer porque elas dão uma importância de positividade para um ser que é totalmente mau, mentiroso e usurpador. Abordar sobre esses assuntos me levou a refletir sobre as palavras que eu ia ouvir, sobre os amigos que eu tinha a possibilidade de perder, apesar que se uma pessoa deixar de ser seu amigo por causa da sua crença, então é questionável essa amizade, porque crença é uma coisa particular de cada um, tá? Então, poxa, né? Apesar que é difícil você ser amigo de evangélicos, ser amigo de cristãos, é muito complicado você ser amigo desse povo, ainda mais eu como luciferiano, como um sacerdote de quimbanda luciferiana. Por quê? Porque para a gente ter uma amizade com pessoas evangélicas cristãs, a gente não pode nem tocar nesse assunto. Tipo, é crença de um lado e amizade do outro, totalmente diferente, né? Vira a espécie de um tabu, né? Mas tem uns que ainda tentam, né? Alguns ainda tentam falar do amor de Cristo para mim. Existem aí os sem noção, né, da vida que ainda tentam me falar que Jesus me ama. É como se eu precisasse do amor de Jesus. Então, falar sobre esses assuntos, dar cara a bater, não seria nada fácil. Mas eu propus no meu coração, recebi a chamada de Lúcifer, de Exu Lucifer, e dei a cara para bater. Então enfrentar isso não foi fácil, né? As pessoas me falavam assim, poxa, você vai defender Lúcifer agora, né? Lúcifer não precisa de alguém defender. Lúcifer precisa que as pessoas trazem a mensagem libertadora dele. Ele não precisa de nenhum momento de ser defendido, né? De forma alguma. Então no nosso canal aqui a gente expõe sobre Lúcifer, sobre essa relação da humanidade com Lúcifer. Então a gente expõe isso aqui para as pessoas entenderem o que Lúcifer quer de nós. Então lidar com críticas é muito complicado. Então você tem que ter uma mente muito boa para poder não deixar germinar as dúvidas e as incertezas em relação àquilo que você acredita, naquilo que você busca, que além do mais te trazem satisfação pessoal muito grande, te trazem muitas alegrias. Então, como que você vai deixar um caminho desse para poder satisfazer as pessoas que não andam no seu caminho, que não calçam as sandálias que o que você calça, que não andaram com os pés descalços nessa caminhada de luta até chegar aqui? Então essas pessoas não vão entender. Mas quando eu falo de luciferianismo, eu sei que muita gente do outro lado se identifica comigo, se identifica com as nossas ideias, se identifica com a quimbanda luciferiana. Então são para essas pessoas que nós estamos aqui, né? Então haja visto que muitas das vezes nesse caminho luciferiano nós amamos vários inimigos, até mesmo calados, né? São amigos dentro de casa, são inimigos da família, que se surgem na nossa família, né? Muitas das vezes nós dormimos com o inimigo, compartilhamos o mesmo teto com os inimigos, só do fato de você ser luciferiano. E nós, com o passar dos anos, nós aprendemos uma coisa muito interessante, que é o meu caminho que importa, que é a minha satisfação que importa. E as outras pessoas precisam se adequar àquilo que eu acredito e que faz efeitos positivos para a minha vida. É nisso que eu tenho que me apegar. E não às opiniões alheias que tem por aí. Eu costumo dizer que para chegar onde nós chegamos, para ser mestre, nós passamos por vários testes na vida, né? Eu não acredito em todos os sorrisos que eu recebo. Eu não acredito em todos os abraços que eu recebo.
eu já recebi, na verdade, várias palavras de eu te amo, que se fosse emendar, dava a volta ao mundo, de pessoas que diziam que me amavam, que não ia me deixar por nada nesse mundo, tá bom? E acontece com muita gente. Quem aí nunca ouviu aquela declaração de amor avassaladora, né? Que eu nunca vou te deixar, eu te amo, você é a razão da minha vida. Essas besteiras, essas ilusões que a gente ouve bastante, mas com o tempo a gente vê que é tudo um monte de ilusão. Então a gente ouve isso a vida inteira e eu ouço muito isso. O que eu quero dizer é que até para nós termos, para a gente receber elogios, nós temos que estar preparado. Porque existem pessoas que são tão perigosas que elas fazem de tudo para te atingir, mas elas não conseguem tirar você do eixo. Então elas vão fazer o que? Elas vão te elogiar, porque o elogio vai mexer com o seu ego. Então quando nós nos tornamos luciferianos, nós colocamos da seguinte ideia, que os nossos elogios são nós mesmos que fazemos para nós mesmos, porque muitas das vezes as pessoas vão te elogiar, mas que no fundo elas estão querendo dizer outras coisas para você. Então a vida, ela vai nos moldando, ela vai nos ensinando que nós devemos nos amar acima de qualquer coisa. Quando eu amo a mim mesmo, eu estou amando a Lúcifer, eu estou amando a minha liberdade, eu estou amando o meu amor próprio. E essa é uma forma mais poderosa de adoração dirigida a Lúcifer. Você amar a si próprio acima de qualquer coisa. Você se respeitar acima de qualquer coisa. Não acreditar em qualquer elogio, não acreditar em qualquer abraço, em palavras macias, né, que você pode ouvir. Então nós temos que estar preparados para ouvir tudo isso. Assim como a crítica, o elogio também te move de lugar, mexe com as suas emoções. E aí você pode estar pensando, mas então nós temos que ser o ser mais bruto, uma pedra, sem sentimento? Não. Porque existem elogios, né, que são satisfatórios e que ajudam você a continuar o seu caminho, que ajudam você a se tornar melhor. Mas existem os elogios que são provenientes de pessoas que, na verdade, não estão te elogiando, mas estão te criticando, mas elas te elogiam e ficam te observando. Então nós temos que saber diferenciar os elogios que nós recebemos, de que forma as pessoas nos elogiam, e nós precisamos de saber lidar com os elogios. Nós precisamos de saber lidar com as críticas. Bom? Porque nós seres humanos somos uma gama de sentimento. E muitas das vezes até para você criticar alguém que você gosta, né, você precisa saber então como fazer essa bendita crítica, que na verdade nem vai vir como uma crítica, né? Você vai até tirar essa questão da crítica e vai colocar como, posso te dar uma ideia, né? Porque nós somos essa gama de sentimento. Quando você vai criticar e você muda, né, as palavras, você diz, eu posso te dar uma ideia, né? Quando você fala assim, eu posso te dar uma ideia, ou porque você não está sabendo o que fazer direito, ou se você está fazendo de uma forma que não é uma forma tão assim, tão interessante de ser. Então alguém tem uma ideia nova e ela sabe que aquela ideia que ela tem é melhor que a sua. Então essa pessoa vai te dar essa ideia, né? Eu sempre costumo dizer, aqui na nossa casa, claro que tem as ideias, né, que nós recebemos de como melhorar a casa. Se eu vejo que existe algum potencial de mudança, se existe alguma chance daquela ideia ser uma ideia boa para mim, boa para a pessoa, boa para todos da casa, eu acato aquela ideia, né? Mas eu não vejo aquela ideia como se fosse uma crítica. Eu não vejo como uma crítica, eu vejo ela como realmente, de fato, uma ideia, né? Apesar que algumas pessoas
gostam de criticar por trás, né? E de repente elas querem te dar uma ideia. Mas enquanto a isso, elas já riram demais a sua cara, entendeu? Para depois te dar essa ideia, ela minimiza essa questão da crítica e traz como uma ideia para você. Então, quando você se torna luciferiano, você é uma pessoa que começa a enxergar através dos olhos, através da alma da pessoa. Eu sempre costumo dizer que quando eu vou conversar com as pessoas, eu nem presto muita atenção no que ela realmente está tentando me passar. Porque possa ser que ela tenha uma certa superficialidade a me passar certas coisas. Então, quando eu olho para as pessoas, eu olho o que está atrás do que ela quer dizer. Uma compreensão que vai mais profunda daquilo que ela está falando. Porque as pessoas costumam dizer coisas para você que na verdade não são verdades. Então, quando eu falo do luciferianismo, que eu dei toda essa volta para chegar até aqui, para nós chegarmos a um contexto de trazer a crítica, de trazer os elogios, para uma palavra-chave chamada equilíbrio. Esse equilíbrio que você vai passar por uma peneira fina, os elogios, as críticas, e você tem que saber construir o seu castelo com tudo isso. Entendeu? Então você tem que ter o equilíbrio para manejar tudo isso. Então, nós não podemos ser inocentes em acreditar em todos os elogios, em todas as críticas, entre aspas, que são destrutivas. Mas eu preciso ter em mente que tudo nessa vida possa ser válido de alguma forma. Nós sempre estamos aprendendo algo uns com os outros. Então eu preciso ter essa inteligência para poder separar aquilo que pode me destruir e aquilo que pode me reconstruir ou me levar mais longe. Então ouvir um elogio é satisfatório? É muito bom o elogio. O elogio é muito satisfatório, mas você precisa saber lidar com ele. O elogio tem uma certa mania, quando ele não é bem recebido, tá? Ele pode afetar certas considerações suas, ele pode afetar certos cuidados seus, você pode abrir guarda de certas coisas, você pode se tornar vulnerável em certas situações se você não souber receber o bendito elogio. Então, o bom luciferiano, ele sabe lidar com as críticas, e eu falo crítica do contexto geral, tá? Porque quem vai decidir, eu repito, se uma crítica é construtiva ou destrutiva, é você que decide. Você não vai deixar com que o pombo, lembra do que eu disse agorinha, que o pombo faça ninho em sua cabeça. Então, críticas, todos nós vamos receber. E eu preciso decidir o que fazer com elas. E eu preciso saber decidir. Vamos receber elogios durante toda a nossa vida, toda a nossa caminhada. E eu preciso também saber a receber elogios. Porque existem elogios que, se você não tomar cuidado, você perde o foco. Você perde a direção, você perde a cautela, você perde o cuidado. Você corre o risco de se sentir prepotente. Você corre o risco de achar que você realmente é o cara, que você realmente está lá em cima, e você começa a ficar uma pessoa arrogante, se sentir demais, e eu volto então à questão do equilíbrio, você perde o equilíbrio. Então as críticas mexem com o seu emocional, os elogios mexem com o seu emocional, e você precisa administrar tudo isso com maestria. Eu sou criticado quase todos os dias. Quase todos os dias. E elogios eu recebo de vez em quando. Ou seja, nós recebemos nessa vida mais críticas do que elogios. Então, se eu recebo mais críticas do que elogio,
Então é o caso a se pensar de como eu posso receber essas críticas, porque elas são mais intensas e elas são mais contínuas. O fator negativo vai estar mais presente do que o fator positivo. Nós vamos receber durante toda a nossa vida, né, mais o negativo do que o positivo. Nós vamos lidar com coisas que mais tendem a nos jogar para o chão, a nos rebaixar, do que coisas que vão nos regenerar e nos colocar em pé. Então, quando eu falo aqui de equilíbrio, quando eu falo de compreender sobre equilíbrio, de como receber as coisas que vêm de fora, de como digerir tudo isso e fazer com que isso tenha uma direção para o meu sucesso e não para o meu fracasso. Então, todas essas coisas, não saber lidar com isso que eu falei, leva ao fracasso. Nós temos que tomar muito cuidado, eu falei aqui de prepotência, de arrogância, nós temos que tomar muito cuidado, porque uma boa parte dos luciferianos, eles com o tempo, como eles não sabem lidar com tal liberdade, se tornam pessoas prepotentes, se tornam pessoas orgulhosas. Então, como você se auto-endeusar, né, digamos assim, como você se tornar um Deus, mas ao mesmo tempo que você se amar, que você se enaltecer, né, enaltecer a si próprio, mas ao mesmo tempo você transmitir um certo equilíbrio, uma certa paz. Então o luciferiano ele tem que saber lidar com esses jogos da emoção. Ele precisa saber lidar com essa gama da emoção. Para manter a nossa vida como nós devemos manter, nós precisamos entender isso que eu acabei de dizer para vocês. Eu custei a entender tudo isso, eu custei a compreender tudo isso. E eu custei a entender que nós podemos fracassar se nós não soubermos lidarmos com as críticas e com os elogios. Porque pode nos levar ao precipício, pode nos levar ao buraco. E nós podemos perder o foco. Então, como que eu lido com tudo isso? Com bastante equilíbrio. Aceito as boas ideias. Muitas das vezes as pessoas que estão do nosso lado nem sempre estão torcendo por nós. E uma boa parte do tempo nós caminhamos mais com inimigos do que amigos. Porque a pessoa que está do seu lado, ela pode muito bem demonstrar que está do seu lado. Pode ter uma certa admiração. Mas também ao mesmo tempo, de alguma forma, algumas pessoas torcem para você escorregar. E é por isso que eu não acredito em todos os elogios, não acredito em todos os abraços, em todas as palavras eu te amo. Porque eu vivi muitas situações que eu tive que chegar a essa conclusão. E o meu iniciador da Quimbanda, ele sempre falava para mim assim, olha, você tem que aprender isso, tem que aprender aquilo. E certas coisas eu achava crueldade. Porque quando eu iniciei, eu achava também que todos os discípulos que vinham iam ficar para a vida inteira. Que eles iam reconhecer que eu estava dando amor, carinho para eles, e eles iam ficar comigo e nunca iam me deixar. Então, na minha inocência, eu pensava assim. Então, quando a gente se torna mestre, quando a gente tem uma consciência da vida, a gente sabe que as pessoas são simplesmente turistas em nossas vidas. E nós devemos aproveitar a companhia dessas pessoas, os bons tempos que nós vivemos com essas pessoas, porque pode ser passageiro, porque não vai durar muito. Então, discípulos não são eternos. Apesar que nós desejaríamos, se fosse possível, que todos os discípulos que estivessem conosco ficassem com a gente
até o fim da nossa vida, até o fim da nossa existência. Mas não é assim que a banda toca. Mas não é só como sacerdote e discípulos, é na vida também. Que as pessoas vêm, mas as pessoas vão. E eu preciso, nessas idas e voltas, aprender a lição de cada situação, de cada circunstância, e eu tenho que me tornar forte para tudo isso. Entendeu? Então, quando eu falo de amor próprio, eu estou falando de equilíbrio, eu estou falando de vencer tudo isso que eu falei para vocês, de saber lidar com tudo isso. Porque a inocência em excesso, ela não nos ajuda, pelo contrário. E falando de inocência, para a gente terminar aqui, quando você chegar para essa casa, para a nossa quimbanda, todas as vezes que eu for conversar com você, seja por videoconferência, seja por celular, seja por áudio, tá? Eu vou estar vendo sempre algo mais além. Porque eu sempre me conectei com o Beelzebub, ele tem esse poder de de nos fazer perceber as coisas além daquela circunstância que está acontecendo. Então não pense em você que você vai falar uma coisa para mim e eu vou acreditar naquilo que você está falando. Porque pela vibração da sua voz, eu vou perceber que você está mentindo. Pelas ideias que você for apresentar, eu vou saber que você está mentindo. Então assim, muitas pessoas se enganam, né, comigo e às vezes contam coisas para mim, achando que eu não vou perceber que aquilo ali tudo é uma mentira. Que estão tentando me enganar. E olha que eu sou bom nessa questão, que as pessoas tentam me enganar e eu finjo que acredito naquilo que elas estão falando para mim, né? E eu dou corda para ver até onde que a pessoa vai com aquela mentira que ela está contando e que ela sustenta. Porque não adianta você falar uma coisa boa aqui na minha frente e por trás você falar coisas ruins que eu não vou descobrir. Entendeu? Eu sempre falo que Zé Pilintra, quem carrega o Zé Pilintra, só recebe rasteira se quiser. Só é levado para trás se quiser, porque Zé Pilintra não deixa. É o rei da malandragem, ele sabe chegar, ele sabe sair, e ele tem uma visão muito longe em relação às pessoas. E no convívio com esse grande mestre, que é o Zé Pilintra, que me acompanha há tanto tempo, eu aprendi muita coisa com esse bom malandro, com esse doutor, com esse grande mestre. Então, se você mentir para mim, eu vou fingir que estou acreditando em você. E eu vou ser praticamente, como eu poderia dizer, bem artista, igual você está sendo comigo. Porque eu vou fingir que estou acreditando em você. Mas ó, quem tem Exu só é enganado se desejar. Porque Exu não deixa. Em suma, aprenda a lidar com as críticas, aprenda a lidar com os elogios, aprenda a ter equilíbrio, aprenda a manter o foco que você vai chegar longe. Um abraço e até a próxima.